Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Nau Cannon e estamos aqui para mais um Fique e Fala. No caso, com o capítulo 11 da fanfic Em Avante. Só para recapitular aqui sobre o capítulo 10. No caso, o capítulo 10, o começo dele foi mais sobre as consequências do James ter fugido dos amigos dele quando eles tinham saído, né? Que, tipo, tinha completado um ano da morte da Lily, então ele tava meio mal e tudo mais. Aí ele acabou fugindo dos amigos dele em uma das saídas. E aí ele acabou encontrando o Regulus em um bar. E, tipo, ele já tava super bêbado nesse ponto. E aí o Regulus foi lá e ajudou ele e levou ele pra casa dos Sirius. E não, eles não se encontraram, porque o Regulus só meteu o James no carro e é isso. E aí depois veio a parte que é o recital do Harry, né? Que aí a turma dele meio que se formou no balé. E aí eles fizeram um recital muito bonitinho, todo mundo foi, super fofinho. E aí no final do recital, que aí é meio que o ápice do capítulo passado, né? O Regulus chamou o James pra conversar. E aí, gente, foi a coisa. Nossa, gente, eu amei muito essa parte, porque aí o Regulus meio que tava chamando o James pra eles fazendo uma amizade e tal, porque agora o Harry não é mais aluno do Regulus, então ele ficou tipo, então a gente não precisa ser mais tão profissional, né? E aí ele perguntou se eles podiam ser amigos e tal, mandarem mensagem um pros outros e tudo mais. E o James, calma aí, gente, calma aí, calma aí. Alguém tava me ligando. Enfim, aí o James. Ele aceitou. Ele aceitou e aí eles ficaram se encarando por um momento. E que encarada. Gente do céu. E aí a Dorcas chegou, chamou o James pra ir embora e tudo mais. Aí eles deram tchau e acabou o capítulo ali. Agora, esse novo capítulo, eu acredito que seja mais sobre o desenvolvimento de amizade entre o Regulus e o James. Eu espero, pelo menos, né? Então, capítulo 11. E aí aqui a gente começa por avisos de luto infantil e alguma conversa sobre doenças, nada específico. Conversa sobre doença, nada específico. Puta que pariu, gente. Como assim? Tá bom, né? Calma aí. Neville veio passar alguns dias com James e Harry em meados de julho. E Harry estava radiante com a ideia de dormirem juntos por vários dias. E Frank e Alice tinham apreciado o fim de semana anterior para que James pudesse mostrar o apartamento e apresentar Sirius e Remus, que haviam concordado ficar com James durante todo o período. Como assim apresentar? Eles tinham se conhecido no recital. Não entendi. Podemos receber algumas pessoas, mas você. Aqui. Podemos receber algumas pessoas, mas você as conheceu no recital, disse ele ansiosamente, olhando para o rosto de Alice para avaliar sua expressão. Tudo bem, todos parecem lindos. Ela sorriu para ele. Eu realmente. Não podemos agradecer o suficiente, James. Vai ser tão bom saber que ele está com um amigo e não apenas sentado na casa da minha mãe assistindo BBC One. O que passa na BBC One? Nem eu sei. Nem eu sei. Lógico que eu não sei. Eu não tenho um canal fechado. BBC One. Tocando de Norte Banana. Oh, meu pai do céu. Tá. Conhecido de programação mainstream, que inclui notícias, dramas, entretenimento e eventos esportivos. Neville do céu, você assiste isso? Frank concluiu. Mas se você precisar de alguma coisa, vou ligar, confirmou James. E vamos ligar todos os dias, só para saber como você está. Que tal por volta das 4? Isso é perfeito. Frank sorriu enquanto Neville corria atrás de Harry. De qualquer forma, não vamos ficar ocupados. O que vocês estão fazendo exatamente? Só relaxando? Sim. Alice sorriu radiante, pegando a mão de Frank. Só nós dois. E James, nós realmente não podemos. James assinou para ela ir embora. Não é incômodo nenhum, sério. Vamos nos divertir muito. Ele olhou para o relógio. A que hora sai seu trem?
Às 3, Frank olhou para Alice. O que você acha? Pronto? Acho que sim. Ela se ajoelhou no chão. Neville, venha se despedir. Neville foi um pouco choroso ao se despedir, e Alice e Frank passaram pelo menos 10 minutos garantindo a ele que voltariam no final de semana, no final do fim de semana, que ele poderia ligar a qualquer momento e que certamente lhe trariam algo do litoral. Não ajudou muito, até que Harry apareceu espiando pela esquina, caminhou direto para Neville, pegou sua mão e disse: mas se você não ficasse, não poderíamos vigiar os sapos. Neville se animou imediatamente. Você tem sapos? É, disse Harry animado. Meu tio Almofadia me deu no Natal. Eles são tão legais. Podemos ir ver agora, certo? Ele se virou por um último abraço de Alice e Frank e disparou de volta pelo corredor em direção ao quarto de Harry. James os observou partir, o peito inchado de orgulho pela consideração de Harry. Bem, Alice enxugou os olhos com as costas da mão. Vamos antes que eu realmente perca o controle. James sorriu para os dois, abrindo a porta para eles. Vou te manter informado. Te aviso se fizermos alguma loucura mesmo. Temos ingressos para paraquedismo, tudo isso. Alice deu uma risada abafada. Deu uma última olhada para o corredor e saiu pela porta em direção aos elevadores. Obrigado novamente, James. Frank deu um tapinha em seu ombro, pegando suas costelas, oxi, pegando suas sacolas. Nós devemos isso a você. Você não me deve nada, disse James. Vamos nos divertir muito. Eles realmente se divertiram muito. Eles passaram a primeira tarde sentados em frente à TV, assistindo a filmes e jogando juntos. Sirius e Remus apareceram com pizza pouco antes do pôr do sol. E eles se deram bem quando viu imediatamente. Sirius riu de todas suas piadas. Então, quando os acomodaram na cama, Neville parecia quase confortável, mesmo com a ausência dos pais. Tudo bem. James se inclinou para falar com ele enquanto Remus e Sirius colocavam Harry na cama. Estamos no final do corredor. Na sala de estar, se precisar de alguma coisa, eu vou ficar bem. Neville estava claramente se esforçando para dizer o que queria dizer. Eu posso ser corajoso. James sorriu. Eu não entendi o Neville. Os dois estão no mesmo quarto, né? É porque ficou parecendo que, tipo, o Sirius e o Remus foram colocar o Harry no quarto dele e o. Não, não, eu acho que. Ah, tá. Eu acho que eles estão no mesmo quarto, sim. Ficou meio confuso pra mim. Você está aí, com certeza. Com certeza, mas mesmo pessoas realmente corajosas podem precisar de coisas às vezes. Então estamos na sala de estar se você precisar. Neville assentiu, e então se virou para encarar os sapos correndo ao redor do tanque. Boa noite, Harry. James deu um beijo na sua testa. E não fique acordado até tarde conversando. Temos um grande dia amanhã. O que faremos amanhã? Neville perguntou imediatamente. E James deu de ombros, sorrindo. Acho que você terá que ver isso amanhã de manhã. Sirius e Remus o aguardavam na sala de estar. Um sorriso suave estampava o rosto de ambos. Ele é ótimo, disse Sirius imediatamente. Qual é o plano para amanhã? Estava pensando em tomar café da manhã, ir ao parque e depois talvez visitar um museu. Podemos tomar café da manhã e ir ao parque juntos, disse Remus, espreguiçando-se com um gemido. Tenho consulta médica à tarde, e Sirius disse que me leva. Está tudo bem? Perguntou James imediatamente. Ah, sim, Remus sorriu. Os testes mensais de sempre, para garantir que todos os meus níveis de esquisitice estejam dentro dos níveis normais de esquisitice. Ah, tá. Mas você está assistindo bem? Sim, James. Havia um tom apaziguador em sua voz. Eu te contaria se não soubesse. Se não soubesse, como você contaria algo que não soubesse? Oxi. Essas mudanças na dieta ajudaram muito, embora eu ache que Sirius vai nos levar à falência com o que ele anda comprando. Sirius deu de ombros. Você se casou com um rico, não precisa se preocupar. Isso se você tivesse herdado o dinheiro da sua família, né, querido? Remus riu, mas James cruzou os braços. Se você se casou, não me contou. Se vocês se, tá. Se vocês se casaram e não me contaram, eu vou te dar um chute na bunda. Você deveria saber que nunca faríamos isso com você ou com Pete, disse Sirius. Nem com os meninos, aliás. Mas a essa altura, a questão não é tanto sobre. Calma aí.
A questão não é tanto a sua ausência, mas sim a de que nunca ouviríamos o fim disso. Gente, tá um barulho do caramba aqui, calma aí. É verdade, James sorriu para os dois. Nenhum de nós é realmente conhecido pelo silêncio. Agora sim. Remus foi até o armário para pegar cobertores para suas camas de acampamento. É a mais pura verdade. Tá acabando minha água. Neville era parecido com Harry em muitos aspectos. É mesmo? Oxi. Embora falasse muito mais suavemente, fosse muito mais tímido. Enquanto Harry era barulhento e turbulento, precisando que lhe dissessem para ir mais devagar ou não gritar pelo menos 10 vezes por dia, Neville caminhava ao lado de James e às vezes pedindo para segurar sua mão se estivessem atravessando a rua. E sempre usava sua voz interior. Sua voz interior. Tá bom. Calma aí, gente. Ai, caralho. Gente, eu já volto. Calma aí. Tive que abrir a porta pro meu pai, gente. Mas já voltei. Ai, nossa, tá. Harry apenas deu de ombros e correu para olhar um esqueleto de dinossauro. Eu sempre uso minha voz interior. O que caralhos é uma voz interior? Eu não tô entendendo isso. De... Só um momento. Ai, meu Deus, gente. Hoje tá difícil. Desculpa aí. Tá. Disse Neville alegremente, dando alguns passos à frente para olhar também para o esqueleto. Porque a mamãe fica doente se eu falo muito alto. Cara, eu não entendi o que seria essa voz interior, gente. My inside voice. Refere-se àquela conversação silenciosa que temos conosco, onde ouvimos toda a nossa própria voz ao falar na nossa cabeça. Não, não é isso. Oxi, não faz sentido isso. A não ser que esteja falando que, tipo, o Harry costuma verbalizar muito o que ele está pensando, enquanto o Neville não. Não sei, eu realmente não entendi. Harry sentiu. Não, calma aí. James sentiu o coração apertar um pouco, lembrando-se de como Alice às vezes falava sobre sua saúde. Que bom que você está cuidando de sua mãe, James disse para ele, esperando que fosse a coisa certa a dizer. Neville olhou para ele com um sorriso no rosto redondo. É o que papai sempre diz. Ele olhou para o dinossauro à sua frente. Ele disse que temos que cuidar dela, e eu sempre cuidarei. Fofinho.
James viu Harry se virar para ele, abrindo a boca para dizer algo, mas, no último segundo, virou-se e correu para a sala em direção a outra parede forrada com crânios diferentes de animais. James achou que sabia do que se tratava, mas não teve a oportunidade de falar com ele sobre isso até aquela noite, quando Sirius e Remus estavam ajudando Neville a escolher o filme que assistiriam no jantar. Ei, amiga. Ele sentou-se ao lado de Harry no sofá. Está tudo bem? Sim. Harry olhou para ele. Eu quero falar com você. Certo. James olhou para Sirius, que apontou com a cabeça para a cozinha. Você quer ir conversar na cozinha? Sim. Harry pulou do sofá e James o seguiu até a cozinha escura, ajoelhando-se no chão imediatamente para ficar na mesma altura que ele. O que está acontecendo? Eu quero. Ele parou, com os olhos arregalados e um pouco brilhantes demais. Eu fiz algo errado? O que você quer dizer? James estendeu a mão, roçando o ombro de Harry. É sobre o museu? Eu não cuidei suficientemente. Nossa, suficientemente? Eu não cuidei o suficiente da mamãe? Uma das mãos de James subiu e pressionou seu peito involuntariamente. Do jeito nenhum, não. O que aconteceu. O que aconteceu com a mamãe não foi culpa sua. Mas o pai de Neville, isso é diferente. James o segurou pelos ombros com muita delicadeza. Não tem nada. Você não fez nada de errado, Harry. Eu prometo. Sério. Havia lágrimas de verdade brilhando em seus olhos agora. Sério. James assentiu. Então tirou uma pergunta que o terapeuta de Harry havia lhe feito para fazer depois de momentos como esse. Como você está se sentindo agora? Harry esperou um momento antes de responder. Um pouco melhor. Que tal um abraço? Ajudaria? Sim. James o puxou para os braços, dando-lhe aquele pequeno aperto que tanto desejara nos abraços do próprio pai. Nenhum dos dois disse nada, e James não soltou até sentir Harry se contorcer. Tá. Até sentir Harry se contorcendo em seu abraço. Ele tocou a bochecha examinando seu rosto. Se você sentir qualquer outra coisa grande, você vai me contar? Harry assentiu. Posso ajudar Neville a escolher o filme? James sorriu. Claro que pode, vá em frente. Ele observou Harry desaparecer na esquina e se esforçou para ficar de pé, segurando-se no balcão e respirando fundo, sentindo o coração batendo forte no peito. Está tudo bem? Ele nem tinha ouvido Sirius entrar na cozinha, mas quando abriu os olhos, estava encostado no balcão ao lado, olhando para o painel de que Lily tanto se orgulhava. O quê? Eu não pareço retrato da saúde mental? James rosnou, e a boca de Sirius se abriu no meio do sorriso. Não sei o que te denuncia, você costuma ser muito bom em mentir. Tá, foi algo que Neville disse hoje, sobre cuidar de Alice. Harry perguntou se ele poderia ter cuidado melhor dela, se ela ainda estivesse aqui. Sirius soltou um longo suspiro. Porra, sim. Eles ficaram ali em silêncio por um tempo, James olhando para um lado, Sirius olhando para o outro. Como você está se sentindo? James sorriu para a pergunta, apesar de tudo. Como se meu filho se culpasse pela morte da minha esposa. Ele é como você, Sirius o cutucou com o ombro. Leva tudo para o lado pessoal. Não sei como consertar isso. Ele esfregou a testa. Você não tem como consertar contas. Não é algo que se conserta. Você já sabe disso. Ele olhou para ele com um canto do olho. Você acha que estou fazendo a coisa certa por ele? Sirius se virou para ele incrédulo. Por Harry? Ele balançou a cabeça. Amigo, ninguém se importa mais com Harry do que você. Ele é a criança mais amada do mundo. É claro que você está fazendo o que é certo por ele. É só que ele hesitou novamente. Eu acho que ela se sairia melhor do que eu. Não brinque com você mesmo. Você está tirando o melhor proveito da pior situação do mundo. Ele é um ótimo garoto e ela ficaria orgulhosa dele. Sim, James agarrou o balcão com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela ficaria. Neville se integrou tão perfeitamente à rotina de James e Harry que quase foi um choque quando Frank e Alice apareceram na porta na segunda-feira de manhã para buscá-lo. Sabe, se você não estiver mais interessado nessa coisa de seu pai, eu posso tirá-lo de suas mãos, disse James, olhando para onde Harry e Neville estavam tentando se esconder para que ele não tivesse que ir embora.
É constrangedor dizer que sentimos muita falta dele por isso? Frank sorriu para ele. Obrigado por fazer isso, James. Sem problema, ele é um sonho. Vocês se divertiram? Conseguiram relaxar? Ele olhou para Alice, que estava radiante. Ah, sim, foi lindo. Dá até vontade de se mudar para o litoral. Bem, isso não vai acontecer, disse James imediatamente. Vou sequestrar Neville antes de deixá-lo levá-lo para a costa. Eles riram. Você e minha mãe. Frank espiou pela esquina novamente, observando Neville se espremer para tentar ficar invisível. Bem, parece que ele se divertiu, considerando que ele não quer chegar perto da gente. O que eu posso dizer? Somos bons anfitriões, mas não vou te atrapalhar. Ele se virou para a sala de estar. Harry, vamos, Neville precisa ir embora. Mas um dos. Calma aí. Mas um dos sapos agora é dele. Ele tem que ficar. Ele pode visitá-lo o tempo todo, mas a mãe e o pai precisam levá-lo para casa. Neville, disse Alice calmamente. Você não quer ver o que trouxemos para você da costa? Neville colocou a cabeça para fora do esconderijo. Calma aí que travei. Neville colocou a cabeça para fora do esconderijo e se aproximou lentamente, quase como se estivesse admitindo a derrota. Sim. Bem, podemos te mostrar no carro, ok? Frank estendeu a mão para balançar seu cabelo. Senti sua falta, Bean. Eu também senti sua falta. Ele de repente se jogou em Alice, e ela riu, abraçando-o com força. Bem, James, Frank se endireitou. Temos certeza de que nos veremos. E se você quiser tirar um fim de semana de folga, ficaremos felizes em levar o Harry. James balançou a cabeça, sorrindo para Harry, que estava segurando a perna. Acho que não tenho planos de ir a lugar nenhum tão cedo, mas obrigado mesmo assim. Que tal um café e um parque no... Calma aí. Que tal um café e um parque na semana que vem? Parece bom pra mim. Tenho que juntá-los antes da escola e das aulas no outono. Sim, tenho que inscrevê-lo para isso. Me avise qual horário você escolheu para Neville, ok? Com certeza. Frank saiu novamente, tocou James levemente no ombro, acenou para Harry e foi em direção à porta. Alice o seguindo com assento. Quando a porta se fechou atrás deles, James olhou para Harry. Parece que acabamos de hospedar alguém com sucesso. Harry sorriu. Podemos fazer isso de novo? Foi divertido. Acho que sim, foi bem divertido, né? Perguntou o apartamento. Acho que seria, perguntou, percebendo que o apartamento já parecia mais vazio sem Neville. É, as traduções aqui tá me pegando. O que você acha? Quer ir ver a vovó e o vovô hoje? Qualquer coisa para sair do apartamento, na verdade. Tem isso. Mas pelas tags, as tags não, os avisos do começo do capítulo, eu acho que ele não vai ter uma recaída agora. Que porra era essa de gente estragando a rotina tão cuidadosamente elaborada dele? Eu sei que isso é um pouco fora do comum, Minerva olhou para todos eles no final da reunião seguinte. Mas eu tenho uma lição de casa para vocês. James olhou para o resto do círculo miserável, vendo a sua própria surpresa refletida no rosto de cada um deles. Não pareçam tão entusiasmados, ela sorriu para eles. Mas, como muitos de vocês sabem, eu tiro um tempo para caminhar aqui antes de cada reunião. Isso me ajuda a clarear a mente e me concentrar um pouco melhor. Gostaria que todos vocês tivessem uma caminhada antes de irem para casa hoje à noite. James abriu a boca, meio tentado a discutir. Ele tinha um filho para cuidar em casa, mas Minerva parecia pressentir os argumentos que estavam prestes a atingi-la de todos os lados. Percebo que alguns de vocês não estão nada contentes com isso, mas me deem uma chance. Só por essa noite. É uma noite linda para isso. James olhou pela janela. O sol já havia se posto, mas ainda estava claro lá fora. James podia ver várias pessoas passeando com seus cachorros na calçada. Certo, é isso, pessoal. Até semana que vem. James fez menção de se levantar e escapar, mas Minerva, com seus olhos de falcão, o chamou de volta imediatamente. Eu sei que você vai tentar se safar dessa, James. Só uma caminhada rápida, meia hora. Eu caminho bastante. Ela cruzou os braços. Levar seu filho ao parque não conta, James bufou. Por que não? Porque você está focado nele nesse cenário. E eu quero que você se concentre em si mesmo. Sério, não é tão ruim assim. Eu faço isso todos os dias. Ok. Ele suspirou derrotado, pegando o telefone para que ela pudesse ver que ele não estava blefando. Eu vou avisar meus amigos. Não haja como se eu estivesse mandando você para a forca.
Ela disse em um tom de reprovação. É só uma caminhada. Ele assinou com a mão impaciente, tentando desviar o olhar severo desviar do olhar severo dela. Olha, estou mandando uma mensagem para eles agora mesmo. Ele tocou na tela. Enviando uma mensagem para Mary, esperando que ela lesse nas entrelinhas e fingisse uma emergência para que ele pudesse voltar para casa imediatamente. Tadinho, ele realmente acha que a Mary vai, tipo, ai não, James, precisamos de você. É claro que não, ela vai mandar ele embora, tá ligado? Parece ótimo, vá com calma, me mande uma mensagem quando estiver voltando para casa. Não disse? Droga, ele torceu a boca e mostrou o texto para Minerva. Bem, acho que vou caminhar, disse ele, tentando manter o tom de mau humor longe da voz. Te vejo na semana que vem. Tente aproveitar, James, ela disse, mandando-o para fora da sala e para a calçada. James tentou mesmo, tentou por 5 minutos inteiros. Ele seguiu em direção ao rio, tentando encontrar a paz interior que Minerva falava. Mas sua mente estava barulhenta e ele começou a ficar ansioso. Nossa, tá muito barulho aqui, gente. Calma aí. Ele estava fazendo certo? Deveria andar mais rápido, mais devagar? Deveria simplesmente dar meia volta e ir para casa? Harry estava bem? Deveria ligar? Era... Ele parou de repente. Percebendo de repente para onde seus pés o haviam levado. A ópera estava lindamente iluminada, mesmo quando não havia espetáculo em cartaz. James olhou para as janelas de vidro arqueadas e, quase sem pensar, pegou o celular. Pelo que tudo indicava, não era isso que ele deveria estar fazendo. Mas ele não queria chamar ninguém, porque eles viriam correndo de todos os cantos da cidade. E ele teria que admitir que não conseguiria nem andar sozinho. Além disso, se ele estava ali, era mais do que conveniente, já que ele estava do lado de fora do prédio. Ele apertou enviar antes que pudesse pensar demais no assunto. Olá, você está ocupado? O que ele estava fazendo? Que idiotice! Na verdade não, acabei de ensaiar. Por quê? Olha, se você ainda estiver no teatro, eu também estou. E não tenho nada para fazer. Ele torceu as mãos, mal percebendo os postes de luz se acendendo. Local de teatro. Local de teatro? Não entendi isso daqui. Ele estava zombando dele? Por favor? Tudo bem, posso te encontrar lá na frente. Ok, já estou aqui. Ele não deveria ter dito isso. James andava de um lado para o outro em frente ao teatro. Olhando para o prédio reluzente, depois para o outro lado do pátio. Parou o trânsito barulhento, pensando se não deveria simplesmente sair correndo e fingir que nunca tinha mandado mensagem para Regulus. Mas antes que ele pudesse decidir o que fazer, ouviu seu nome. Oi, James. Ele se virou e ficou surpreso ao ver Regulus com uma camiseta desbotada e calças de moletom, uma mochila pendurada no ombro. James piscou. Que chocante, hein? Ele sorriu para ele. O que você está fazendo aqui sozinho? James revirou os olhos. Eu fui a um lugar que frequento às vezes. Fui obrigado a dar uma volta depois. Forçado? É, por forçado eu quero dizer que nos disseram que o ar fresco seria bom. Ah, sim, claro. Mas andei sozinho por 5 minutos e decidi que não queria ficar sozinho. E você não deveria tentar fazer isso sozinho? James olhou para ele indignado. Eu tentei. É? 5 minutos é o suficiente para tentar? Ele levando bronca do Regulus. Amei. Olha, Regulus estava sorrindo para ele, e o que James ignorou. Foi o suficiente para me fazer perceber que essa não é minha vibe. E sair comigo é? James deu de ombros. É melhor do que que ouvir um sermão de Mary dizendo que não estou levando as coisas a sério. E você acha que pode mentir pra ela? Porque todo mundo acha que eu sou um péssimo mentiroso, ele reclamou. Você nem me conhece? Regulus recostou-se no muro baixo de pedra que servia de barricada para a rua. Eu sei quando alguém é um bom mentiroso e quando não é. E você obviamente não é. James estreitou os olhos. Isso é algo que um psicopata diria, sabia? A boca de Regulus se abriu com indignação imediata. Só porque eu consigo ler as pessoas? Desculpe. Quem diz esse tipo de coisa exatamente? James se juntou a ele no muro baixo de pedra, observando as pessoas que passavam. Ah, olha pra mim.
Eu sei quando as pessoas são boas mentirosas. Diga-me que isso não é algo que faria com que você fosse interrogado pela polícia. Regulus Hill. E ainda assim você me deixou ensinar seu filho. Ele com certeza está arruinado na escola. Vamos perguntar qual é a cor favorita e ele vai olhar fixamente, fixamente nos olhos e dizer: Posso dizer. Posso dizer que a senhora mente muito, senhora Smith. Regulus estava rindo tanto que quase se dobrou. Você está arruinando a próxima geração. James não conseguiu conter o sorriso que se espalhou por seu rosto. Bem, sinto muito, ele disse, finalmente se recompondo. Você sempre pode tirá-lo da aula de outono. E sofrer sua ira? Prefiro que ele seja arruinado. Regulus apertou os lábios, mas seu sorriso era evidente. Vocês. Ele olhou em volta, como se temesse que pudessem ser ouvidos. Poderíamos ir tomar um café e terminar a caminhada à beira do rio. Está agradável por aqui. Eu estava indo para lá, ele assentiu. Café parece ser uma boa ideia. Eles caminharam até a loja da esquina mais próxima em silêncio. Mas James se sentiu muito melhor, menos em pânico, agora que tinha alguém com ele. Sirius estava acostumado a chamá-lo de preguiçoso. Não, calma aí, de pegajoso, o que só piorou depois que Lilian morreu. Então, Regulus quebrou em silêncio depois que eles pegaram seus cafés e estavam caminhando ao longo do rio, serpenteando pela multidão de pessoas terminando o jantar ou caminhando em direção aos teatros que o cercavam. Você tem vontade de compartilhar o que está fazendo essa noite que o forçou a uma caminhada horrível? Eu. Ele tomou um gole de café para ganhar tempo, sem saber se queria contar a verdade, assustado. Eu vou a uma coisa de grupo para pessoas que perderam cônjuges. Ele meio que esperava que Regulus parasse, se virasse e nunca mais falasse com ele, mas em vez disso, olhou para James claramente esperando que ele dissesse mais alguma coisa. Bem, continuou James, ponderando cada palavra. A pessoa que acho que comanda o grupo diz que isso ajuda a clarear a mente, a se livrar do barulho, mas faz o oposto comigo. Ele olhou, ele olhou para a água, brilhando contra a luz da cidade. Sirius sempre disse que eu nunca poderia ficar sozinho. Acho que provei que ele estava certo. Como está indo a coisa da dança? Regulus sorriu com a mudança abrupta de assunto. Essa coisa da dança combina com teatro? Ele ergueu uma sobrancelha. Muito bem, estamos começando a trabalhar no nosso espetáculo de outono. Você deveria ver quando ele estiver pronto. Ele pigarreou. Eu realmente gostei do último. E a Mary vai gostar. Não que ela tenha parado de tirar sarro de mim por gostar tanto. Você falou demais? Esperava odiar? James mordeu o lábio e pôde ver Regulus sorrindo pelo canto de olho. Quanto você vai aumentar, quanto você vai aumentar se eu disser sim? Regulus olhou para a xícara em suas mãos. Só o tempo todo, mas para ser sincero, provavelmente farei isso mesmo assim. Ah, bem, James deu de ombros. Acho que estou ferrado de qualquer maneira. Isso, Regulus pigarreou. Me dá aquela paz interior de que você estava falando. Bem, não tantos ensaios, mas a performance. A execução do movimento é. Não posso dizer que me identifico, disse James sorrindo com a ideia. Você já dançou? Perguntou Regulus, observando James por cima da borda do café. A não ser que você tenha uma nota muito baixa na minha sala. Calma aí. A não ser que você tenha uma nota muito baixa na minha sala de estar e ainda pior no meu casamento. James deu de ombros novamente. Lily realmente tentou me ensinar. Me matriculou em aulas e tudo mais, mas nunca foi algo que eu fosse bom. Você se move como se tivesse pedras presas em seus pés. Não fale dos meus pés de pedra, eu sou muito sensível. Ninguém é tão descoordenado. Ela parecia frustrada. Basta se mover assim. É isso que eu estou fazendo. James, Lily. Ah, ela levantou as mãos. Bem, eu vou ter que liderar e você vai seguir. Então, como sempre. Fofos. Você não precisa ser muito bom nisso. James voltou para si enquanto Regulus falava. James bufou. Ah, sim. Diz aquele que ensina dança e é o e é bailarino principal do Royal Ballet. Principal. James olhou para ele. Chama-se principal. Traduções, no caso, né, que aí mudam o sentido da frase. Ele piscou. O que é?
Regulus parecia desejar não ter falado. Minha posição na empresa. James deu um sorriso irônico. Desculpe, não tive a intenção de estragar seu título. Eu não deveria ter dito nada. Regulus revirou os olhos e se virou. Não, não, James se curvou em uma reverência fingida. Juro que nunca mais farei isso. Regulus se afastou dele, e James se apressou para acompanhá-lo, ainda sorrindo. Fique longe de mim, eu só estava puxando um assunto e agora você estragou. Sinto muito, ó, sábio, senhor principal, por favor, me perdoe. Regulus desviou o olhar dele, e James percebeu que ele estava se esforçando para não sorrir. Você estava dizendo que é fácil para qualquer um dançar, que não precisa de nenhum talento e pode simplesmente subir no grande palco e ser igual a você? É, exatamente isso que eu estava dizendo. Aliás, vamos te colocar no palco, em frente à casa de ópera cheia, e você vai ver e ver como você se sai. Eu me sairia muito bem, disse James com firmeza, jogando a xícara de café vazia no lixo. Obviamente eu seria um ótimo Romeu. Como você faz esse lance do arco? Ele tentou imitar a posição que viu Regulus fazer no programa e quase caiu de costas. Aquilo foi karma. Regulus jogou sua própria xícara de café fora. É fácil, apenas faça isso. Ele fez exatamente a pose do programa, parecendo tão gracioso quanto na foto. Ah, sim, muito fácil. James tentou novamente. E dessa vez realmente caiu caindo de costas, de modo que vários casais de idosos reprovadores tiveram que contorná-lo. Regulus estendeu a mão para ajudá-lo a se levantar, o que James aceitou, tentando agir como se tudo aquilo fizesse parte do plano. A que horas você precisa estar em casa? Perguntou Regulus de repente. James olhou para o relógio. Não queria atrasar Mary. Provavelmente cerca de uma hora. Por quê? Quer fazer uma loucura? Quero muito, vamos! James encontrou os olhos de Regulus. E isso despertou algo nele. Algo que ele pensava estar morto há muito, muito tempo. Excitação. Ele pensou ter se lembrado da palavra. É. Ele sentiu a boca se erguer num sorriso. E Regulus agarrou seu braço. E eles correram, os pés batendo no asfalto escuro, respirando o ar quente no verão. As luzes da cidade brilhavam intensamente ao redor deles, e James podia ver sua luz cálida refletindo nos olhos de Regulus enquanto ele o guiava, para onde quer que tivessem ido. Luz, cor, música alta e dissonante. James tentou juntar as peças, tentou forçar seu cérebro a compreender o que estava vendo. Era uma espécie de boate, bem no centro da cidade, onde James nunca passava tempo. Mas Regulus parecia conhecer bem o lugar, porque ele empurrou e puxou James para o meio da pista de dança sinuosa e sinuosa. Ele tinha esquecido que era sábado à noite. Onde estamos? Regulus não respondeu, apenas estendeu a mão que James apertou. Ele nem pensou no assunto. E Regulus o puxava para frente, e eles estavam dançando. James estava rindo mesmo. Era como se 10 toneladas de pressão fossem tiradas de seu peito enquanto se moviam em torno um do outro, dançando de uma forma mais básica e boba. Ele não pensava em sua aparência, não pensava em sua ansiedade ou em sua tristeza. Ele simplesmente se movia. Regulus era simplesmente deslumbrante assim. Mesmo quando se movia sem propósito, movia-se com uma graça inegável. Enquanto James tropeçava nos próprios pés e ficava olhando para baixo, Regulus cortava o ar como uma faca mais afiada. Cada movimento controlado e ainda assim relaxado. Era completamente hipnotizante. E James tropeçava repetidamente, com os olhos fixos em Regulus. Havia um leve sorriso em seu rosto. Fez um giro muito gracioso e riu quando James quase caía ao tentar fazer o mesmo. Ele estava dando vida novamente a James, fazendo-o sentir como se estivesse emergindo do fundo do oceano, respirando profundamente o ar frio e puro. Quando Regulus o tirou da pista de dança, James estava ofegante, mas com um sorriso tão largo que suas bochechas doíam. Viu? Os olhos de Regulus estavam brilhantes, e ele parecia completamente indiferente ao verdadeiro treino que ambos tinham acabado de fazer. Eu disse que era fácil. James queria dizer algo sarcástico, mas estava tão absorto em sua leveza que não conseguiu. Isso foi muito divertido. O sorriso de Regulus era tão brilhante que parecia aquecê-lo fisicamente.
O que eu disse? Ele olhou para James, que parecia que estava ficando um pouco vermelho, embora fosse difícil dizer na luz baixa que piscava em cores diferentes no ritmo da música. Eu sei que foi um pouco eu sei que foi um pouco impossível. James olhou ao redor da sala, observando a boate. Era dominada pela pista de dança, com cabines alinhadas nas paredes, e pessoas aglomeradas ao redor do bar. Tudo bem, faz séculos que não faço nada impossível. Bom, ele se encolheu ao lembrar, além de ficar bêbado e sair por aí sozinho. Sabe, eu tenho uma leve lembrança disso. Ele sorriu. Um sorriso suave e bonito. Eu sei que provavelmente você tem que ir. James olhou para o relógio. Eram quase 10 horas. Porra, provavelmente sim. Eu já deveria ter voltado há um tempo. Posso ir com você até o metrô? Ah, tudo bem. James ficou vermelho por sua vez. Eu não quero. Se você quiser ficar. Não, eu realmente gostaria de ir para casa e não me ver pelas próximas 12 horas ou mais. James não conseguiu conter o sorriso que se espalhou pelo seu rosto. Tá, podemos caminhar juntos. James deixou Regulus levá-lo para fora do clube, notando como várias pessoas pareciam conhecê-lo, chamando pelo seu nome e acenando. Você é dono daquele lugar ou algo assim? Ele perguntou, quando estavam de volta lá fora, naquela noite de verão, caminhando em direção à estação de metrô mais próxima. Regulus riu. Eu não, mas um dos meus amigos faz isso. Podemos ir e vir quando quisermos. Nossa, é porque você é uma dançarina profissional famosa? Você nunca vai deixar isso passar, né? James balançou a cabeça. Não, isso vai ficar. Hegel suspirou teatralmente. Bem, acho que poderia ser pior, disse ele, desviando-se de um grupo de mulheres que parecia estar no meio de uma despedida de solteira bastante dramática. Ele parou em um cruzamento da estação. Bem, eu vou por aqui. Ah, James de repente se sentiu muito constrangido, querendo de alguma forma expressar o que aquela leve sensação de liberdade acabaram de significar para ele. E eu. Por ali, para mim. Escute, foi legal, Regulus o interrompeu. Se você precisar de um companheiro de caminhada novamente e estiver perto do teatro, me avise. Sim, eu vou. Eu acho que isso vai virar bem rotineiro. Eles se encararam por alguns momentos, nenhum dos dois sabendo o que dizer. Bem, James sentiu-se estranho, como se houvesse algo em seu peito que ele não conseguia identificar. Te vejo então. Tchau, James. Regulus deu outro daqueles sorrisos suaves, antes de se virar e caminhar em direção ao trem. James o observou partir, sem se levantar do chão, até que seu cabelo escuro desaparecesse na multidão. Tá. Cara, eu deixei pra comentar isso daqui depois, mas nessa parte da boate e tudo mais, que o James falou que sentiu que o Regulus estava dando sentido pra vida dele novamente, né? Achei fofo, mas ao mesmo tempo eu achei bem perigoso, porque, tipo, é aquela questão de, tipo, é... cara, ele meio que perdeu o mundo dele com a morte da Lily. E agora talvez ele esteja projetando isso no Regulus, tá ligado? Tipo, pensando, tipo, agora meu mundo vai ser o Regulus. Apesar de que, tipo, ele não tá pensando no Regulus romanticamente ainda, tá ligado? Pelo menos não consciente. Talvez inconscientemente ele esteja pensando. Mas quando ele falou isso, de sentir que o Regulus deu sentido pra vida dele novamente, eu fiquei tipo, talvez seja um caminho perigoso. Não que esteja errado agora, tá ligado? Mas, tipo, se continuar nesse rumo, talvez seja um perigo aí, entendeu? Mas, enfim. Foi um capítulo fofinho também. Apesar de que eu acho que o meu capítulo favorito é o passado ainda. O capítulo passado eu amei muito, gente. Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam desse capítulo, o que vocês esperam para os próximos capítulos. Também lembrando que aqui na descrição do vídeo sempre tem o link aí da fanfic para que vocês possam curtir, comentar, compartilhar a fanfic para apoiar o autor. E que no meu canal, eu tô deixando aqui também, né? A gente tá acompanhando uma outra fanfic que é o Quarto Cavaleiro.
eu não tava comentando isso também, mas no meu canal também tem um vídeo que é uma one shot, que é uma fanfic que muitas pessoas não gostariam, né? Que é o Harry Potter com Severus Snape. Eu acho que é um chip muito impopular esse. Mas eu tinha curtido muito ela porque é uma fanfic diferente em questão de, tipo, você escolhe o rumo da fanfic, entendeu? Essa é a maior razão de eu ter gostado dela. Só que ela é uma fanfic mais de 18. Não que eu tenha lido essas partes mais de 18, mas eu coloquei ela como mais de 18 porque tem algumas cenas explícitas. Então ela tá meio que privada, né? Para só pessoas de mais de 18 conseguirem assistir. Então, se vocês quiserem assistir aquele também, eu não lembro se o vídeo é longo ou não, mas é um vídeo só para você acompanhar a história. Então, se vocês quiserem assistir também, é só entrar aqui no meu perfil que tá lá. Mas para você assistir o Quarto Cavaleiro, vai estar aqui. Eu não sei aonde, mas vai estar aqui. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Eu tô ansiosa para os próximos, confesso. E é isso, gente.